A partir dos 30 anos, o corpo humano começa a perder massa muscular. Lentamente, quase imperceptivelmente no começo, mas depois dos 40, esse processo acelera. Depois dos 50, acelera ainda mais. Os médicos chamam isso de sarcopenia. E sarcopenia não é só fraqueza, é perda de independência. É dificuldade de carregar compras, é medo de cair, é o corpo que vai ficando pesado e ao mesmo tempo vazio por dentro. Não é gordura que aparece, é músculo que some. E sabe o que alimenta o músculo? Proteína. Sempre foi proteína, sempre vai ser proteína. O músculo é construído, mantido e preservado com proteína. Sem ela, não tem treino que resolva, não tem suplemento milagroso que compense, não tem chá, não tem dieta da moda, não tem nada que substitua a proteína no processo de manutenção muscular do corpo humano. Agora vem a parte que me preocupa na minha prática clínica diária. A maioria dos meus pacientes acima dos 45 anos consome menos da metade da proteína que precisaria consumir por dia, metade, às vezes menos que isso. E quando pergunto por quê, as respostas são sempre as mesmas. Ah, doutor, carne tá cara. Frango todo dia enjoa. Eu como bastante, acho que estou bem, mas não estão bem. O corpo deles está pedindo socorro de um jeito silencioso e eles não conseguem ouvir esse chamado. Então vamos falar sobre o frango por um segundo. O frango é excelente, eu não tenho nada contra o frango, mas você sabe quanto de proteína tem em 100 gramas de peito de frango cozido? Em torno de 31 gramas de proteína. Isso é bastante, concordo. Mas o alimento que eu vou te apresentar hoje tem em 100 gramas algo em torno de 25 a 36 gramas de proteína, dependendo da forma de preparo. Espera, isso não é 8 vezes mais, você pode estar pensando? E é aqui que a coisa fica interessante. Porque quando a gente compara por caloria, por volume, por custo, por concentração proteica real e disponibilidade biológica, esse alimento se destaca de uma forma que deixa o frango para trás em quase todos os aspectos relevantes para quem tem mais de 45 anos. Esse alimento é a proteína isolada de soja, mas não estou falando de qualquer produto industrializado. Estou falando da soja em si, da proteína de soja e mais especificamente de um derivado que a maioria dos brasileiros tem na frente e não valoriza, a proteína texturizada de soja, conhecida popularmente como carne de soja ou PTS. Deixa eu te explicar por que isso é tão importante. A proteína texturizada de soja, quando comparada ao frango em termos de proteína por grama seca, chega a ter entre 50 e 55 gramas de proteína por cada 100 gramas do produto desidratado. O frango cozido tem em torno de 31 gramas por 100 gramas. Quando você hidrata a carne de soja, ela expande de 3 a 4 vezes em volume. Mas a proteína permanece lá, concentrada, biodisponível, pronta para o seu corpo usar. Agora multiplica isso pelo preço. 1 quilo de peito de frango no Brasil hoje custa entre 15 e 20 reais, dependendo da cidade e do mercado. 1 quilo de proteína texturizada de soja custa entre 7 e 12 reais e rende o dobro, às vezes o triplo em quantidade de refeições. Isso não é só saúde, é saúde acessível. E isso é o que mais importa para mim quando penso nos meus pacientes. Mas agora você pode estar com uma dúvida na cabeça. Uma dúvida que muita gente tem. Doutor Luiz, mas eu já ouvi que soja faz mal, que tem hormônio, que é ruim para a tireoide, que homem não pode comer soja. E eu entendo essa dúvida, porque ela circula muito. Mas eu preciso ser honesto com você aqui. Esses mitos sobre a soja existem e são baseados em estudos muito específicos, feitos em animais com doses absurdamente altas de isoflavonas, que são os compostos da soja associados a esse suposto efeito hormonal. Quando a gente analisa a literatura científica séria, os estudos feitos em humanos consumindo soja em quantidades normais e dentro de uma alimentação equilibrada, os resultados são consistentes. A soja não causa problema hormonal em homens que a consomem de forma moderada. A soja não prejudica a tireoide em pessoas saudáveis. E a soja não é um alimento perigoso. Muito pelo contrário. Aliás, populações que consomem soja regularmente, como no Japão e em outras partes da Ásia, têm historicamente menores taxas de certos tipos de doenças cardiovasculares, menor índice de sarcopenia em idosos e maior longevidade muscular. Não é coincidência, é hábito, é cultura alimentar, é proteína disponível no prato todo dia. Agora, voltando para você, para o seu corpo, para o que acontece quando você finalmente começa a dar ao seu organismo a proteína que ele precisa. Quando você aumenta o consumo proteico de forma adequada, especialmente depois dos 45 anos,
As mudanças são perceptíveis. Não de um dia para o outro, claro, o corpo não funciona assim, mas ao longo de semanas você começa a notar que o cansaço diminui, que a sua recuperação depois de uma caminhada, de um esforço, de um dia longo melhora, que a sensação de fraqueza nas pernas começa a ceder, que você dorme melhor, que a sua mente fica mais clara, porque proteína não alimenta só o músculo, ela alimenta neurotransmissores, ela participa da produção de hormônios, ela sustenta o sistema imunológico, ela é literalmente a matéria-prima da vida. E o que eu vejo na minha clínica, quando oriento pacientes a incluir proteína texturizada de soja na alimentação, é uma transformação silenciosa mais profunda. Uma senhora de 58 anos que veio me ver porque não conseguia mais subir o lance de escada do apartamento dela sem precisar parar para respirar. Ela não tinha doença cardíaca, ela não tinha doença pulmonar, ela tinha sarcopenia, ela tinha deficiência proteica. Em 3 meses de ajuste alimentar, incluindo a proteína de soja como base de pelo menos uma refeição por dia, ela voltou ao meu consultório andando diferente, com mais firmeza, com mais cor no rosto, com mais brilho nos olhos. E disse uma coisa que eu nunca esqueço: Doutor, me sinto de novo eu mesma. Isso é o que a proteína faz. Não é mágica. É bioquímica, é fisiologia, é o corpo funcionando como foi programado para funcionar quando recebe o que precisa. Agora eu quero te ensinar algo prático. Porque de nada adianta você saber que a proteína de soja é importante se você não souber como incluí-la na sua rotina. E aqui eu quero ser didático sem ser chato. Quero te dar um caminho real que funciona de verdade no dia a dia de uma pessoa comum. A proteína texturizada de soja fina, aquela que parece um farelo granulado, é a mais versátil. Você pode usá-la como base de molhos, como substituto da carne moída, como recheio de tortas, como adição em sopas, em omeletes, em arroz refogado. Ela não tem sabor forte. Ela absorve o tempero do que você está preparando e vira parte da receita sem você notar a diferença. Muitas pessoas que já comem carne de soja regularmente nem sequer percebem que estão transformando a qualidade proteica das suas refeições. Simplesmente porque o sabor é bom, o preparo é fácil e o custo é acessível. A versão grossa, que lembra pedaços de carne, pode ser usada em ensopados, em picadinhos, em churrasquinho de espeto, refogada com legumes e temperos. Tem textura firme depois de hidratada e cozida, segura bem o tempero. E tem aquela sensação de mastigar algo substancial que muita gente sente falta quando tira a carne vermelha da dieta. Mas eu não estou aqui te pedindo para tirar nada da sua alimentação. Eu não sou desses médicos que chega com uma lista do que você não pode comer. Eu quero adicionar, quero acrescentar. Quero que você tenha mais opções, não menos. A carne de soja não precisa substituir tudo, ela precisa fazer parte, ser mais uma ferramenta no arsenal alimentar de alguém que quer manter a saúde muscular com o passar dos anos. E falando em passar dos anos, quero tocar em um ponto que é muito sensível para quem está na faixa dos 45 aos 60 anos, porque essa fase da vida é uma encruzilhada. É o momento em que o corpo manda sinais, sinais que muita gente ignora porque está ocupada, porque está cansada, porque acha que é normal sentir tudo aquilo, mas não é normal. Ou melhor, é comum, mas não deveria ser aceito como inevitável. Fraqueza muscular progressiva é comum depois dos 45, mas é prevenível. É tratável, é reversível em grande parte dos casos quando a intervenção é feita no momento certo, com as ferramentas certas. E a proteína na alimentação é a ferramenta mais poderosa, mais barata e mais acessível que existe para combater essa perda. Antes de qualquer suplemento sofisticado, antes de qualquer terapia hormonal, antes de qualquer protocolo avançado, começa pelo prato, sempre começa pelo prato. Tem uma coisa que eu costumo dizer para os meus pacientes e que quero que você leve daqui: o músculo não some da noite para o dia e não volta da noite para o dia, mas ele volta com consistência, com proteína adequada, com algum movimento regular. O músculo responde. O corpo humano tem uma capacidade de adaptação que nos surpreende toda vez. E essa capacidade não desaparece com a idade. Ela fica um pouco mais lenta, sim. Ela precisa de um pouco mais de estímulo, sim. Mas ela está lá esperando você decidir usá-la. Então eu quero te perguntar agora, de médico para pessoa, de alguém que passou anos vendo o que a falta de proteína faz com o corpo humano. Quando foi a última vez que você realmente pensou no que está colocando no seu prato em termos de proteína? Quando foi a última vez que você parou e perguntou se o que você está comendo é suficiente para manter os seus músculos funcionando bem? Porque a maioria das pessoas que eu atendo nunca fez essa pergunta. Elas pensam em calorias, pensam em gordura, pensam em açúcar, mas raramente pensam em proteína.
E é exatamente por isso que chegam até mim com aquela queixa silenciosa, aquele cansaço que ninguém consegue explicar, aquela fraqueza que vai chegando devagar e de repente está em todo lugar. Você não precisa chegar nesse ponto. Você pode agir agora com um alimento barato, disponível, versátil, extraordinariamente rico em proteína. A proteína texturizada de soja não é um bicho de sete cabeças, ela não é ração de animal, ela não é coisa de dieta esquisita. Ela é um alimento real, nutritivo, com décadas de pesquisa científica por trás, consumido por bilhões de pessoas ao redor do mundo e que custa menos de R$ 10 o quilo no mercado mais próximo da sua casa. E eu preciso falar de algo que nem todo médico vai te dizer. Porque a narrativa de que proteína cara é proteína melhor é uma falácia conveniente para quem vende suplemento caro, para quem tem interesse em te manter comprando produto sofisticado. A biologia do seu músculo não sabe o preço do que você comeu. Ela sabe se recebeu aminoácidos essenciais em quantidade suficiente. A soja tem todos os aminoácidos essenciais. Não é um alimento incompleto. É uma fonte proteica completa e de alta qualidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, por sociedades de nutrição em todo o mundo, por décadas de evidência científica acumulada. Claro que a proteína de soja não é a única resposta. Eu continuo recomendando variedade. Ovos são fantásticos, peixe é excelente, feijão com arroz combinados formam proteína completa. Queijo Cotte é uma boa opção, mas quando a gente fala de custo-benefício, de proteína concentrada por real gasto, de praticidade no dia a dia, de impacto real na saúde muscular de alguém que está envelhecendo, a proteína texturizada de soja é difícil de superar. E quero falar também sobre uma coisa que acontece especificamente com as mulheres após os 45 anos. Com a chegada da menopausa, a perda de estrogênio acelera o processo de perda muscular de forma significativa. Muitas mulheres notam uma mudança na composição corporal nessa fase. Ganham gordura abdominal, perdem tônus, ficam com aquela sensação de que o corpo não responde mais da mesma forma que antes. E a proteína de soja tem uma vantagem adicional aqui, porque as isoflavonas da soja têm estrutura química similar ao estrogênio e podem atuar como fitoestrógenos, amenizando alguns dos efeitos da queda hormonal. Não é um tratamento de reposição hormonal, mas é um suporte alimentar que pode fazer diferença na qualidade de vida nessa transição. Para os homens, a história é diferente, mas igualmente importante. A testosterona começa a cair gradualmente depois dos 35, 40 anos. E testosterona baixa significa menor capacidade de síntese proteica, menor massa muscular, maior acúmulo de gordura visceral. Incluir proteína de qualidade na alimentação é uma das estratégias naturais mais eficientes para suportar o metabolismo muscular mesmo diante dessa queda hormonal gradual. O músculo responde ao estímulo. Proteína é estímulo. Simples assim. Agora, uma última coisa que eu quero deixar com você antes de encerrar. Saúde não começa no hospital, não começa no consultório médico, começa na cozinha, começa na escolha que você faz quando vai ao mercado, começa na decisão de colocar no prato algo que nutre de verdade, e essa decisão está ao seu alcance todos os dias, independente da sua renda, da sua rotina, do quanto de tempo você tem disponível. A proteína texturizada de soja cozinha em menos de 15 minutos. Ela não precisa descongelar. Ela não tem validade curta. Você pode ter em casa pronta para usar quando precisar. Um pacote dura dias, é prático, é rápido, é barato. E é exatamente o tipo de solução que o seu corpo está pedindo agora. Eu atendo pessoas todos os dias que vieram até mim com problemas que eram, no fundo, problemas de nutrição, de deficiência de proteína, de um corpo que foi sendo esvaziado lentamente por anos de alimentação insuficiente em qualidade. E quando a gente corrige isso, quando a gente devolve ao organismo o que ele precisa, as mudanças acontecem não com remédio, não com procedimento, com comida, com o alimento certo, na quantidade certa, no momento certo. Você tem a chance de começar agora, não amanhã, não na semana que vem, agora. Na próxima vez que você for ao mercado, pega um pacote de proteína texturizada de soja, leva para casa, experimenta. Começa com uma refeição por semana se precisar, vai aumentando. Vai percebendo como o seu corpo responde. Vai notando a diferença no seu nível de energia, na firmeza das suas pernas, na sua disposição para as atividades do dia a dia. Isso não é promessa de milagre. Isso é biologia. Isso é o que acontece quando um organismo recebe o que precisa para funcionar bem. E você merece sentir isso. Você merece acordar descansado. Você merece ter força nas pernas. Você merece uma segunda metade da vida com qualidade, com saúde, com autonomia. Cuide do seu músculo hoje, porque o músculo que você preserva agora é a independência que você vai ter amanhã
É a capacidade de brincar com os netos, de viajar, de subir a escada sem parar, de carregar as compras, de acordar e sentir que o corpo está do seu lado e não contra você. Isso é o que eu quero para você. E isso começa com o alimento mais humilde, mais barato e mais subestimado do mercado. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu vou te mostrar como montar uma semana inteira de refeições ricas em proteína, gastando menos do que você imagina, com receitas práticas que qualquer pessoa consegue fazer em casa. Clique no card e confira. Porque a sua saúde não pode esperar.